Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Deus seja louvado. Meus amados, quero com muita alegria cumprimentar a todos e dizer que é uma satisfação poder compartilhar um pouco da porção da palavra de Deus. E eu quero com muita alegria trazer neste momento da palavra um personagem que muito fala ao meu coração. Um homem guerreiro, um homem valoroso, um homem de família, mas fora tomado por uma doença morfética, ou seja, o seu corpo tomado por lepra. E eu quero ler aqui um versículo da palavra de Deus e quero usar como tema o mergulho que gera o milagre. Não sei, queridos, o que Deus fará ou como Deus fará o milagre na sua vida, mas uma coisa eu sei: Deus é Deus de milagres. E nesta noite, pela fé, eu profetizo: chegou um tempo de milagre para a tua vida. Preste atenção, ouça esta mensagem, que será bastante breve, porque o importante não está unicamente no milagre, mas o objetivo pelo qual Deus manifesta o milagre. O intento de Deus é a salvação da vida de Naamã. Naamã, chefe do exército do rei da Síria. Veja o que diz no livro de 2 Reis, capítulo de número 5, versículo 1 ao versículo de número 14. Vamos estar lendo apenas o versículo de número 14, que diz: Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. Louvado seja Deus, conforme a palavra do homem de Deus, ou seja, o profeta Eliseu. E a sua carne tornou como a carne do menino e ficou purificado. Louvado seja o nome do Senhor. A verdade, queridos, é que Deus, com sua graça e misericórdia, trouxe a oportunidade de salvação para a vida de Naamã e com ele sua família. Mas veja, querido, a verdade é que a graça e a salvação divina não se limitavam a Israel. Não era apenas para o povo de Israel, mas Deus queria compadecer também dos não israelitas. Talvez você hoje ainda não aceitou a Cristo como Salvador, mas hoje chegou a salvação para a tua vida. E eu quero com isso compartilhar 4 princípios que nos levam a crer que para o milagre acontecer na vida de Naamã, Deus estava proporcionando a ele uma oportunidade para alcançar a salvação do Evangelho. Primeiro princípio, nós poderíamos aqui falar de inúmeras situações, mas eu quero apenas me prender a 4 princípios da salvação, o que ocorrera na vida de Naamã. Primeiro, a salvação de Deus é necessitada. Queridos, Naamã era um homem de uma posição de destaque no exército do rei da Síria. Naamã era um homem valoroso, um homem respeitado, um guerreiro, mas estava tomado por uma doença morfética que o levou a um estado deprimente, porque a lepra tomara o seu corpo. Veja, queridos, a salvação de Deus chegou na vida de Naamã. E a salvação de Deus é necessitada. Houve a necessidade. Deus nos provoca
a ter necessidade dele. A palavra de Deus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus, para que a salvação nos alcance, Ele permite haver a necessidade para que possamos chegar bem perto de Deus. O que Ele não encontrou nos homens. Nós queremos buscar as nossas necessidades em coisas fúteis e banais da vida. Deus nos leva a buscar as necessidades na pessoa de Deus. Segundo princípio, a salvação de Deus é proclamada. Veja que no versículo de número 2 diz assim: e saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Escute, querido, esta jovem menina foi usada por Deus para a proclamação. A palavra de Deus diz de forma imperativa: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esta jovem fora usada para proclamar. Possivelmente ela não tinha presenciado o milagre que o levou a testemunhar de que em Samaria havia um homem de Deus por nome de Eliseu. Talvez ela não tenha tido oportunidade de ver milagres acontecer, mas ela ouviu falar que ali estava em Samaria um homem de Deus. Jesus está no teu lar. Jesus está na tua vida. Jesus quer manifestar um milagre na tua história, mas Ele não invade, Ele não entra onde Ele não é permitido. A Bíblia diz que Ele bate a porta do coração. Se é uma questão de preposição, se você abrir, Ele entrará, ceará contigo e tu com Ele. Então o milagre é possível, anunciada por sua criada. Lá está um homem de Deus. Há ocasiões quando o homem de Deus vale mais do que o chefe da nação. Um homem de Deus vale mais do que o chefe de Estado. Porque, querido, a missão dele é proporcionar a evangelização e, como profeta de Deus, ser usado para ministrar o milagre na vida das pessoas. O que aconteceu na vida de Naamã? Primeiro princípio, a salvação de Deus é necessitada. Segundo princípio, a salvação de Deus é proclamada. Terceiro, a salvação de Deus é recebida. Deus cumpre a sua palavra. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele não é homem que minta ou que se arrependa do que faz. Porém, Naamã procura a salvação do seu modo, de forma errada. Isto é possível compreender, porque ele não tinha um conhecimento de como fazer. Muito embora a criada havia dito a ele que ele procurasse um homem de Deus. Vejamos 4 erros ingênuos da parte de Naamã. Primeiro, ele erra quanto ao preço. Milagre não se compra. Uma vez que milagre não se explica, muito menos se compra. E ele diz o texto do capítulo 1 ao versículo 14 que ele levou muito dinheiro, levou pedras preciosas, levou vestes, enfim. Milagre não se compra. Segundo erro, quanto à pessoa. A criada havia dito que ele procurasse o profeta que estava em Samaria, o profeta Eliseu, mas vai ao rei e não ao profeta. Terceiro erro, quanto ao Espírito. Muitas das vezes nós impedimos o milagre de Deus acontecer na nossa vida por causa da nossa soberba, por causa do nosso orgulho, porque queremos fazer da nossa maneira. A partir do momento, queridos, que Deus usa os seus vasos, nós devamos buscar a mais preciosa vontade de Deus, porque Deus sabe o que é melhor para todos nós. Portanto, o orgulho o impediu. Deus quer que cada um de nós o busquemos
como as asas da humilhação. Quarto e último, o erro quanto ao lugar. A posição de destaque social, chefe do exército do rei da Síria, levou ele a refletir que, ao invés de ir ao Jordão, ele preferiu ir para os rios de Damasco, que é o rio Abana e Farpar. Este foi o quarto erro dele, até que ele ouviu de seus servos o conselho certo para ir ao encontro do profeta e ir para o rio Jordão, dar os 7 mergulhos, o qual foi profetizado pelo profeta. Quarto e último, a salvação de Deus é recompensada. A partir do momento que Naamã desejou buscar o milagre, ouviu conselhos de pessoas que foram canais de Deus para aquele momento, uma das coisas de quem recebe a salvação e que agrada a Deus é a gratidão. Eram 10 leprosos, mas só um voltou para agradecer. Naamã, após ter recebido o milagre, ao ter mergulhado 7 vezes no Rio Jordão, Deus o curou da lepra. E ele, obviamente, desejou retribuir a bênção recebida. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Ele precisava compreender ali que a graça divina, ela é gratuita. A salvação na tua vida é gratuita. Aleluia! Jesus deu a sua vida por nós, por um alto preço, mas para gratuitamente nos conceder a salvação e a oportunidade de sermos salvos. Eu começo a terminar aqui dizendo que as nossas qualidades não determinam a resposta do milagre. O seu mal pesava-lhe mais do que todas as vantagens. Porém, querido, eu convido você a mergulhar 7 vezes no Jordão. Talvez você possa dizer, mas isso aconteceu para Naamã. Sim, mas eu quero trazer você para o contexto da nossa realidade. Eu não diria que você vá ao lago ou ao rio da cidade de Brasília, onde nós estamos, mas eu convido você para cumprir o que diz no Salmo de número 119, versículo de número 164, que diz: 7 vezes no dia te louvo. Quantas vezes você louvou a Deus? Quantas vezes você agradeceu a Deus pelo café da manhã? Quantas vezes você agradeceu por amanhecer vivo? Quantas vezes você agradeceu a Deus pelo almoço? Quantas vezes você agradeceu a Deus pela janta? Quantas vezes você agradeceu a Deus pela vida, pelo oxigênio, pelo movimento das mãos, pelo caminhar dos pés, pelo enxergar dos olhos, pelo ouvir dos nossos ouvidos, pela poder falar, enfim. Qual foi a nossa gratidão hoje ao Senhor? Se tem algo que mexe com o coração de Deus, é a gratidão. Aquele filho ingrato, ele não alcança as bênçãos de Deus, porque a ingratidão é algo que machuca, é desprezo. Olha, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Este Salmo 119 faz a inversão. Talvez não seja necessário você mergulhar ali agora, mas você adorar a Deus 7 vezes ao dia. Querido, 7 vezes no dia te louvo pelos juízos da tua justiça. Deus será justo com você. Deus não vai deixar faltar o pão da tua panela. Deus não vai deixar faltar saúde, porque Ele é justo e Ele exerce a sua justiça com dignidade e com amor. Ele só deseja que você o aceite como seu Salvador, que você, mesmo tendo necessidade, mesmo ouvindo a proclamação, mesmo recebendo e mesmo recompensando,
você seja grato a Deus e que neste momento final dessa mensagem, você possa dizer: eu te louvarei de todo o meu coração. 7 vezes te louvarei, porque eu quero mergulhar no oceano do Espírito. Deus abençoe, fique na paz e breve Jesus voltará.